Meus irmãos, graças a paz. Hoje nós não vamos em Abacuque. Segunda-feira eu fui num lugar e aí eu passei a manhã com um missionário. E missionário mesmo, desses que abandona a vida e vai para Nova Zelândia, né? E ele falou sobre o livro de 3 João, e eu quero compartilhar com vocês, pensar um pouco o que ele trouxe para nós, né? Então, semana que vem a gente continua em Abacuque, capítulos 2, mas hoje eu quero ver com vocês essa carta, essa pequena carta endereçada a um servo fiel. E tem aqui algumas características que o Senhor aponta para que eu e você possamos desenvolver, principalmente ao chamado da igreja, principalmente se tratando de envolvimento com a obra de Deus, né? O Senhor nos chama a envolver na obra. Então, alguns descem no buraco, outros seguram a corda, e essa é a dinâmica. Uns dão a vida, outros dão dinheiro, outros dão joelhos, e a obra do Senhor não para, né? E às vezes a gente esquece, né? E é tão bom você parar para ouvir um missionário sério, um missionário que está no campo, né, com toda a sua família, um missionário que ele renuncia seu conforto, né? No caso desse aqui, ele 17 anos de pastoreio na igreja, ele nunca pensou em ser missionário. Um bom salário, uma boa cidade, casa própria, casa que eles fizeram dos sonhos, né? E aí um dia Deus resolve falar para ele que o tempo ali acabou, né? Seus filhos nascem naquele lugar, crescem naquele lugar, e aí eles vão com a família inteira, né? Marido, mulher, 4 filhos. Para ali, ó, na Nova Zelândia. Outro país, outra cultura, outra língua, outra moeda, outro tudo. E é sempre bom, meus irmãos, ouvir pessoas que ainda hoje ouvem o chamado de Deus e renunciam essa vida para se dedicarem exclusivamente à obra do Senhor. E o maravilhoso é saber que Deus sustenta, é saber que Deus está mantendo, né? Por exemplo, o aluguel desse missionário lá é 12 mil reais. Estamos falando em dólar. Nova Zelândia, país extremamente desenvolvido, tem tudo. Então, assim, é a igreja brasileira que mantém essa galera, né? Imagina quanto que ele não precisa de real convertendo em dólar para estar lá. E não tem faltado nada, né? E às vezes a gente, Senhor, se eu parar aqui, eu morro de fome. Meus irmãos, a gente esquece quem é Deus, né? Por isso que a gente precisa de pedir para Deus, para a gente vivenciar algumas experiências com Ele, né? Às vezes Deus tem que te colocar em uns lugares onde você não gostaria de estar, mas é lá que Deus usa, que Deus mostra, que Deus fala com a gente, né? Então, nós precisamos, meus irmãos, de nos envolvermos com a igreja, com a obra, com o reino, em todos os aspectos. Você é um cooperador do Senhor. E aqui, João aqui, ele vai mostrar para nós algumas características de um servo aqui que eu e você devemos correr atrás, buscar, querer, almejar. São características que agradam a Deus. Então vamos ler? É um livro pequeno, uma carta, né? 3 de João, o apóstolo João escreveu. Ele vai dizer assim, ó: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua vida, da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno, ou por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúdam os amigos, nome por nome. Meus irmãos, João escreve essa carta aqui e ele endereça ela para uma pessoa. E João aqui coloca um adjetivo que a gente não está acostumado a ouvir, né? Um adjetivo para a alma. João aqui fala de uma alma que é próspera, né? Então, nós olhando para a Bíblia, a gente acha nas Escrituras alma tediosa, alma entristecida, almas inconstantes, mas alma próspera só aparece aqui no livro de 3 João. E aqui tem um homem que contraria todo o nosso conceito, né, de prosperidade no mundo que a gente vive. Porque quando a gente fala de prosperidade, ninguém pensa nesse tipo de prosperidade. Na verdade, talvez ninguém nem ora por esse tipo de prosperidade. E João escreve para Gaio e vai dizer que Gaio tinha uma alma próspera, né? E se nós perguntarmos a qualquer pessoa, principalmente nós aqui, né, ocidentais, nós aqui brasileiros, né, o significado de prosperidade, provavelmente a pergunta ia ser: alguém que tem posses, alguém que tem uma vida boa, né? Mas o texto aqui, meus irmãos, ele faz uma radiografia e mostra para mim e para você qual que é a verdadeira riqueza. Porque enquanto para o mundo, ou até mesmo para alguns dentro da igreja, prosperidade se dá a riqueza, se dá a coisas materiais, João aqui ele vai enaltecer uma fartura, uma prosperidade, uma abundância, onde talvez você não quer ser, ou talvez você nem pensou que poderia ser, ou que nem você deveria ser, né? Então, João aqui ele vai falar da alma próspera, de uma alma abundante, uma alma cheia, né? Quando a gente olha para Lucas 12, naquela parábola do rico insensato, ele olha para a fartura da colheita daquele ano e fala: olha, os meus celeiros, as minhas plantações, os meus bens, vou destruir tudo isso aqui porque está pequeno, e eu vou fazer para isso, para aquilo, porque isso tudo é meu, e eu vou descansar, que agora eu tenho dinheiro para terminar minha vida e ainda não consigo gastar, né? Mas é assim que diz o insensato da parábola.
Essa é a declaração dele. Ele olha para as riquezas, para os bens, e ele diz assim, ó, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Talvez a nossa motivação para trabalhar seja adquirir riqueza. E a gente tem uma desculpa que ela pega, né? Porque você tem que cuidar do seu futuro, né? Então, assim, vocês têm uma aposentadoria confortável. E não tem nada de errado nisso. O Senhor nos chama a ser prudente. Nós devemos, sim, preocupar com o nosso futuro. A mordomia financeira faz parte, né? Faz parte de um cuidado naquilo que Deus tem nos dado. Porque se Deus nos der a graça para nós envelhecermos, nós vamos gastar mais dinheiro, né? Tem gente que não quer ter filho porque gasta dinheiro demais e quer ficar velho, né? Ficar velho gasta mais dinheiro do que menino. E às vezes, meus irmãos, a nossa preocupação é só ter, juntar e ter, e trabalhar para isso. E se você fizer uma retrospectiva da sua vida, talvez nos últimos 5 anos você só trabalhou para se manter. E talvez você não acumulou quase nada. Você só aumentou o custo da estrutura e continuou trabalhando mais do que devia. Às vezes a gente até aumentou o trabalho, porque as coisas só ficam caras, o valor do dinheiro cada vez menos, né? E a gente tem que ter essa sabedoria de até onde o nosso coração nos motiva para colocar a segurança do nosso futuro no dinheiro ou a segurança do nosso futuro em Deus. E esse insensato aqui, que vai dizer para a alma dele que tem muito dinheiro, pode descansar. Ele esquece que o dono de tudo é Deus, não é ele. A gente viu no domingo, né? Onde o Senhor nos chama a descansar e nos submeter à soberania e à providência dele. Quando ele fala à igreja de Jerusalém, né? Não, nós vamos fazer isso, nós vamos negociar, nós vamos passar um ano, a gente vai fazer e vai acontecer. E às vezes a nossa arrogância, ela passa por cima, né, da soberania de Deus. E aí a gente se coloca no lugar de Deus. A gente determina o que vai acontecer. E aí Deus, ele entra em cima e vai dizer assim, ó, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo. Aqui, meus irmãos, o dinheiro do mundo fez dele acrescentar só dinheiro na sua conta bancária e nenhum valor para a sua alma. Ele não preocupou com a eternidade. Ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse. E às vezes a gente preocupa mais com a prosperidade financeira do que com a prosperidade da alma. Né? Às vezes a prosperidade dos ímpios nos incomoda. É igual o Salmo 73, né? Meu coração ficava instigado, eu invejei a prosperidade dos ímpios, porque, Senhor, eu estou aqui, eu sou fiel, eu sou do time. E é eles que prosperam. Saúde está na casa deles, a prosperidade financeira está na casa deles, o que é bom acontece na casa deles. E nós? Então, meus irmãos, a gente vai aprender aqui a buscar essa prosperidade da coisa certa. Que é isso que eu e você precisamos, prosperidade da alma. Ter dinheiro deve ser muito bom. Eu nunca tive desse tanto para mim, né? Pagar a conta já é bom demais. Então ter dinheiro deve ser muito bom. Só que por um lado, você ter dinheiro, você perde essa sensibilidade de dependência de Deus. Então, meus irmãos, nós devemos valorizar uma alma próspera. Será que se o apóstolo João, imagina João, um apóstolo, um pastor, você vê que ele se intitula pastor aqui, ó, o presbítero. Ele era humilde. Ele não chegava e escrevia assim, ó, quem está dizendo aqui sou eu, o amado de Jesus. Eu e Jesus era aqui, ó.
Onde é que Jesus ia, era eu, estava junto. Não, ele é o presbítero, o pastor. E ele já está velho aqui. Provavelmente aqui ele tinha mais de 90 anos de idade quando ele escreve isso aqui. Lá em Anápolis nós temos um pastor Cacaio. E ele está já velhinho, cabeça branquinha, da cor dessa cadeira aqui. Ó. Ele tem mais de 70, não tem, Janinha? Pastor Cacaio? Deve ter quase 80, né? O pastor Cacaio está velhinho. E eu achei interessante que a última vez que eu fui lá em Anápolis, eu fui no culto lá, e acaba o culto, ele vai para a porta da igreja, e ele faz questão de dar um beijo em todo mundo. E ele dá um beijo, homem, mulher, menino, velho, qualquer um. Ele dá um beijo, e ele fala assim, ele tem bengala, porque ele tem câncer no corpo inteiro. Né? Ele só não tem câncer na alma. E aí ele beija, e depois eu até falei para a Janinha, falei, Janinha, coisa boa é ser um pastor velho. Porque se eu ficar na porta da igreja dando beijo em todo mundo, isso não... Daqui uns dias chama a polícia para mim. Mas um pastor da cabeça branquinha, ele tem liberdade para amar de um jeito que nós não temos, né? Eu não posso ficar dando beijo em todo mundo, não, mesmo com todo pudor, com todo, porque se você começar, alguém chega e... né? Pera aí, você tá... Mas o pastor Cacaio não, ele é amoroso, ele é um senhor de bengalinha, né? E é João que está escrevendo aqui, João, ele está com essa imagem, ele é aquele pastor, né? Ele é o apóstolo do amor. E se ele convivesse comigo e com você, será que ele ia dar testemunho a meu respeito e a seu respeito sobre aqui vai alguém, fulano de tal, que tem uma alma próspera? E Deus, meus irmãos, Ele deseja que nós tenhamos essa alma próspera. É secundário uma carteira próspera. É secundário uma saúde próspera. Mas é primordial ter uma alma próspera. Porque quando você tem uma alma próspera, se você não tem dinheiro, você consegue rir. Você consegue se alegrar, você consegue dormir. Quando você tem uma alma próspera, se você não tem saúde, né, você consegue alegrar em Deus. Né? Você imagina pessoas que estão lutando com câncer e o remédio não faz mais efeito. Não tem mais o que fazer. E ela tem que conviver e viver com a dor. E dor não é fácil. E quem tem uma alma próspera, ela consegue viver nessa dinâmica, agradando a Deus, né, dando bom testemunho. E o mais importante é a prosperidade da alma. Então, nós devemos, meus irmãos, buscar isso. E Deus, Ele deseja que os seus filhos tenham uma alma próspera. Nós temos que ter essa disposição de buscar essas coisas. Né? Então, eu e você, nós também podemos ter uma alma próspera. E possivelmente aqui, João os assemelharia a outro homem, a quem ele diz que tem uma alma próspera. Né? Eu gostei do nome dele. Para a igreja, quem que não queria ter um gaio na igreja, né? A gente precisa de um quebra-gaio. Né? Imagina o gaio que quebra um gaio. Né? Toda igreja tinha que ter um gaio. A igreja precisa de um quebra-gaio. Né? E gaio aqui era esse membro. E aqui provavelmente era uma pequena igreja local que tinha seus problemas, né? A gente vê aqui, tem líder da igreja aqui que não gosta de gente da igreja, olha. Por isso que eu e você precisamos aprender a ler as escrituras, meus irmãos. Tem gente que quer uma igreja perfeita, não leu a Bíblia. Não leu. Tem gente que às vezes olha para as igrejas que as escrituras mostram para nós e acha que é aqui, ó. Eu queria ser da igreja do Gaio. Meu irmão, aqui tinha Diótrefes. Aqui tinha um Diótrefes. Você vê que João aqui vai falar assim, ó. Ele fala contra nós, palavras maliciosas. Ele fala mal da gente, Gaio. Deixa a hora que eu chegar aí, eu vou ver com esse Diótrefes. O cara era líder da igreja. O cara tinha que abençoar, era o cara que estava travando o negócio, meus irmãos, né? E nós precisamos de entender isso, né? Buscar
essa alma próspera. Né? E Gaio aqui, ele mostra na prática o que é ter uma alma próspera. Ele não simplesmente só recebe uma carta. Não, ele mostra o que ele fazia, as atitudes dele com os missionários, a atitude dele com o reino de Deus, a atitude dele com o povo de Deus. Né? E eu e você precisamos de entender isso. Né? Ele aqui era alguém que cooperava com o reino, cooperava com a evangelização, cooperava com o crescimento da igreja. Então, João aqui estava destacando que seu amigo Gaio, ele era abençoado materialmente, fisicamente, mas o que ele observa aqui não é apenas essas bênçãos materiais. Gaio aqui tinha condição, Deus aqui deu prosperidade. Mas é interessante, eu posso afirmar que Deus ele deu prosperidade financeira para Gaio, porque Gaio quebrava o galho de todo mundo. Por isso, meus irmãos, que Deus ele quer uma alma próspera, uma alma generosa. Quem dá, Deus dá. Ele é dono de tudo. E Deus, meus irmãos, aprendam isso. Deus, ele só dá recurso para quem dá recurso. Ponto final. Você não vai conhecer nenhum crente próspero que não tem uma alma generosa. Se ele é próspero e é crente e não é generoso, talvez ele não é crente. Tem que investigar. Porque Deus, meus irmãos, ele nos dá recurso. Ele é o dono do recurso. E ele nos dá recurso para que a gente trabalhe no reino. Então, João aqui, ele vai mostrar que essa prosperidade importante aqui era a prosperidade da alma. E aí, quais as características que tinha esse nosso irmão aqui para ser qualificado como um homem cuja alma próspera, né? O que nos caracterizaria como pessoas cujas almas também são prósperas, né? Ou em que situações Gaio aqui demonstrava que era próspero de alma. Situações aqui nós vamos ver que eu e você precisamos e devemos imitá-lo. Né? Então, que características mais nos impressionam na vida deste homem que nos faz querer tê-las na nossa própria vida? Eu vi esse missionário falando, rapaz, me deu uma vontade. Nossa, me deu uma vontade de falar para ele, me leva na sua mala. Eu quero que você vá para Nova Zelândia. Aí eu ponho minha mulher, meu papagaio, todo mundo, vamos embora. Porque é bom, meu irmão, quando você vê alguém que não é deste mundo, né? A gente pode dizer que é alguém que, né? E se você vê a história dele, né? Na hora que ele starta, que ele vai para missões, aí o filho tem um tumor, aí precisa fazer uma cirurgia, e volta tumor aqui, tumor ali, problema disso aqui, problema disso aqui. E às vezes a pessoa fala, não, Deus está se levantando contra, eu acho que é coisa da nossa cabeça. Não. Então não é fácil, né? Ele tinha todos os motivos para não ir para o campo, mas alguém que não só cooperava com o reino, mas também se dá para o reino. Então, uma alma próspera. A primeira coisa aqui que a gente pode ver aqui, meus irmãos, uma característica que eu e você devemos imitar de Gaio, é que Gaio amava a verdade. Ele amava o evangelho, meus irmãos. O verso 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio, ele ouve o evangelho, provavelmente ele ouve o evangelho do próprio João, e a verdade do evangelho não é outra senão o próprio Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus é a verdade. Ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o próprio João que registra isso, né? E é interessante que quando a gente olha para o evangelho de João, a palavra verdade aparece aproximadamente umas 50 vezes. Em todas as epístolas joaninas, umas 20 vezes. João, ele gosta dessa palavra, né? Ele tem sempre em mente a verdade. E a verdade é quem? A verdade é Jesus. O próprio João registra lá no evangelho dele, capítulo 18, 37. Aquele que ouve a verdade,
ouve a minha voz. Gaio tinha uma alma próspera porque ele amava a verdade, amava a Cristo. João amava ao Senhor Jesus, que é a verdade, de tal forma que ele tinha interesse em outras pessoas. E ele queria que outras pessoas também conhecessem essa verdade. E ele se alegrava, não só quando eles conheciam a verdade, mas quando eles andavam na verdade. A gente pode ver aí. Não tenho maior alegria do que esta, no verso 4, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Eu de uns anos para cá, eu mudei a minha oração, né? Principalmente com os meus filhos, que a Janinha, eu ia falar pariu, mas não ficou bom pariu não, né? Eu já falei, né? Que a Janinha trouxe. E a minha oração é, Senhor, eu quero que meus filhos sejam crentes, só crente. Se eles forem crente, ajudar na igreja, amar a verdade, ser exemplo, ser testemunha, só. Eles não precisam fazer mais nada. Se eles não tiverem nada, não tem problema, vai passar. Né? Estou com 40 anos, vou fazer 39. Aí, estou com cabeça de 40 já, estou ficando velho. Falei, eu nunca morri, né? Deus já deu tanta coisa pra gente, né? Eu tenho tanta coisa que foi Deus que... Na verdade, tudo que eu tenho, Deus que me deu, né? O carro que eu ando foi Deus que me deu. Então, eu falo, Senhor, eu quero só que o Senhor mantenha meus meninos crentes. Só. Né? Arruma um esposo crente para minhas meninas e uma mulher crente para o Davi. Só isso. O resto é lucro. Porque é isso que é importante. A prosperidade da alma, alguém que conhece, alguém que ama a verdade. Nós devemos amar isso, meus irmãos. Né? Nós temos que buscar a prosperidade da alma. Alguém que ama a Cristo Jesus. Será que nós amamos mesmo a Jesus? Jesus vai dizer assim, aquele que não ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E às vezes a gente ama mais os filhos, os pais, as coisas, do que o próprio Cristo, né? Por exemplo, o missionário, ele nesse intercurso de missões, né, de alguém que está extremamente estabilizado, ele era aqui de Cuiabá, lá de Várzea Grande, né? Ele extremamente instalado, casa própria, tudo organizado, família, tudo. E aí ele tem que dar essa guinada na vida e nesse processo ele deixa pais idosos, sogro, aquela dinâmica, né? E perde a mãe, alguém que não está aqui, alguém que priorizou o reino, amava a verdade, não falou, não, mas eu não posso ir, eu tenho que enterrar todo mundo, né? Porque às vezes a gente coloca empecilhos e a gente tem que analisar diante de Deus em oração se o nosso coração não está amando mais as coisas ou pessoas do que a Deus. Ele perdeu a mãe nesse processo, né? Não pode estar aqui. Imagina, Nova Zelândia, você simplesmente não entra dentro de um carro e, né? Meu senhor passou mal, a gente entrou dentro de um carro aqui, 3 horas da tarde, cheguei lá no outro dia, 11 horas da manhã. E aqui, ó. Agora, Nova Zelândia não dá. Nova Zelândia, se der tudo certo, se não me engano, ele falou lá que é 15 horas de viagem, fazendo uma escala no Chile. Pega por trás aqui, né? Então, meus irmãos, alguém que ama a verdade. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Gaio, ele tem uma alma próspera porque ele ama a Cristo, ele ama a verdade, mas ele também coopera com o trabalho. Né? Gaio era um irmão e um membro estimado na igreja local. Né? E ele cooperava com o trabalho com fidelidade. Ó, pois, de novo no 3, ó, fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos, pelo seu testemunho. Ele encaminha. Né? A sua fidelidade com a sua igreja, no entanto, não se limitava a ser fiel também aos crentes estrangeiros, itinerantes, pois ali passavam e dele precisavam. No verso 5, ó, amados,
Amado, procedeste fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isso faz mesmo quando são estrangeiros. Ó, e provavelmente uma comunidade de judeu preocupando com o estrangeiro. Imagina, missionários passavam ali constantemente. Ele acolhia, ele alimentava e ele também enviava. Meus irmãos, então, para ter uma alma próspera, você tem que amar a verdade, você tem que cooperar com o trabalho. Gaio aqui, ele põe a mão na massa. E eu e você temos que aprender a cooperar com o trabalho. Você está no corpo e todo membro, ele é importante para o corpo. O dedinho mindinho, que às vezes você fala, não serve para nada, serve. E nós devemos procurar, dentro daquilo que Deus tem nos dado, dons, habilidades, para que nós possamos ser cooperadores, trabalhar para o reino. Né? Ninguém aqui não está qualificado para trabalhar para o reino. Talvez é porque os nossos desejos estão desregulados. E os nossos desejos são mais terrenos do que celestiais. Nós importamos mais com a expansão do nosso reino do que com a expansão do reino de Deus. E eu sei que isso é uma luta. A gente quer melhor... E talvez vocês não entendem do jeito que eu entendo isso aqui, porque eu vim num contexto, em Goiás, por exemplo, em Goiás, trabalhar não é sinônimo de conquistar. Nas cidades grandes não é assim. Lá as pessoas trabalham muito para sobreviver, literalmente. Então é aquela casa simples, o grosso é assim. Aqui não, meus irmãos, aqui o pedreiro, se ele trabalhar certinho, ele prospera, o eletricista prospera, o mecânico prospera, os trabalhos braçais prosperam, o pintor prospera, aquilo que não é valorizado em outros lugares, aqui prospera, e vocês sabem disso. Então aqui é muito fácil você querer fazer o seu reino crescer, porque aqui você consegue, né? Aqui você consegue. Eu mesmo perguntei lá em Goiás, a hora que eu fui, perguntei para o cara, você limpa ar-condicionado? Quanto que cobra? R$60. Eu falei, nossa, lá em Lucas eu paguei 200 porque eu chorei e o cara era brother. Para fazer o mesmo serviço. Então assim, lá ele tem que limpar 3 vezes 6, 18, 4 ar-condicionados por dia para ganhar o que um ganha aqui, numa limpada. Então, meus irmãos, é muito fácil eu e você querer envolver no nosso trabalho, no nosso reino, e não se envolver e nem cooperar, porque quando você está envolvido no seu reino, na sua prosperidade financeira e nos seus planejamentos, você não tem tempo para se envolver no reino de Deus. Você não tem. Porque o tempo é igual para todo mundo. E aí, se a gente está envolvido com outras coisas, o reino sempre vai ficando para depois. E a gente não tem o discernimento de entender, meus irmãos, que quando você não coopera com a igreja, quando você não coopera com o irmão, quando você não coopera com o reino, você não coopera com Cristo, com Deus. Você não está fazendo para Deus. Você lembra quando Jesus falou? Tive fome, tive sede. Uai, Senhor, não. O que é isso? Quem quer deixar o Senhor necessitado? Não, vocês não fizeram para aqueles que precisavam. É para mim que vocês não faziam. E o contrário é verdade também, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. E as pessoas que passavam na igreja, eles viam e recebiam o tratamento de Gaio, o amor, e espalhou a notícia. O Valdeir tem uma frase boa, se é bom, conta para todo mundo, mas se está ruim, conta só para mim. Então, imagina a notícia longe da sua pessoa. Fulano, lá da... Eita, ali é Cabra Gravino. Ali a gente pode contar com ele, para tudo. O testemunho vai longe, meus irmãos. E é bom a gente ter pessoas assim no nosso meio, onde demonstra amor uns pelos outros. Né?
E isso é uma coisa difícil. É um dom que nós precisamos buscar no Senhor. Né? Porque fazer as coisas, né, para os outros é difícil. Para a gente é mole. A gente levanta cedo para trabalhar para a gente. Agora, para trabalhar cedo para o outro, aí é mais complicado. A gente engole sapo quando é para a gente. Agora, engolir sapo para o outro, aí é mais complicado. E às vezes a gente não coopera porque eu não vou ter lucro nesse negócio. Eu não tenho lucro nenhum nesse trem. Vou cooperar com uma coisa que nem minha. Então a gente precisa de entender isso. A gente tem que se envolver. Eu, por exemplo, eu conto isso, não é para me vangloriar não, porque eu não faço mais do que minha obrigação e ainda faço muito pouco. Mas quando eu estava no seminário, nosso seminário, meu amigo, era R$4.000 por... Não, era 3.500, né? Quase R$4.000 por mês. E a gente não trabalha, não. E a gente precisa das pessoas. Então, é um pouquinho de um, um pouquinho do outro, um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Aquela dinâmica. E eu prometi para mim mesmo, eu falei assim, o dia que eu sair, e não era só eu que prometia, não. Todos os meus colegas prometeram. Poucos cumprem, poucos. Eu mesmo conheci só 2 que cumpriu essa promessa. E eu falei, ó, o dia que eu sair do seminário, eu vou ajudar um seminarista. Não interessa com como, eu sempre vou ajudar um seminarista, porque é inadmissível a gente passar 4 anos aqui dependendo dos outros, dependendo da igreja, vendo a maldade das pessoas, vendo a maldade da igreja, no modo geral, e a gente sair daqui e esquecer quem está aqui dentro. E acontece demais. Porque na hora que você está na peleja é difícil. Mas depois que você está na vida boa, né? Os camaradas, 4 anos comendo na tábua, meu amigo. Não tinha dinheiro nem para despachar um bêbado. Aí vai para a igreja, recebe um salário, a mulher começa a trabalhar, as coisas começam a organizar, esquece do seminário. Os caras não vão lá nem para visitar, os caras morrem de raiva. Para não lembrar a tristeza que foi o seminário. E está cheio de gente assim, meus irmãos. Quantos missionários estão voltando do campo? Voltando do campo. Porque não tem sustento. Por exemplo, eu vou te dar um valor aqui. Esse missionário mesmo, ele tem um trabalho no Nepal. E ele falou assim, gente, Nepal é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que você sustenta a família de um obreiro lá com R$800. R$800 você sustenta um obreiro no Nepal, pregando o evangelho. Talvez muitos de nós aqui consigam dar metade todo mês. R$800 é muito pouco, não é? Você sustentar uma obra no país. E aí a gente não quer cooperar. Tem um cara lá no seminário, eu acho que ele morreu. Ele todo ano, ele não era crente, todo ano ele ligava lá e falava, quem está devendo mais aí eu vou pagar. Ele é espírita, né? Envergonhando os crentes. Alguém que entendeu o que é cooperar. Alguém que entendeu que tem alguém que se prepara. Meu sonho era para o ministério, eu não fui. Eu vou abençoar alguém que vai. Agora você imagina. E eu não estou falando, meu irmão, de alguém chegar no seminário lá e dar R$1.000, não. É alguém que chega lá e dá 18, dá 22, dá 12. Eu vi. O meu mesmo, quando eu estava indo embora, foi 12 mil. Assim, ó. Então, alguém que falou, pá. E eu vou falar um negócio para você. Se você chegar a dezembro, tirar 20 mil, 12 mil, 15 mil da sua estrutura para abençoar, alguém que tem uma alma próspera. Por isso que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E às vezes a gente fala, não, senhor, quando eu tiver muito eu vou dar. Não dá. Não dá. Porque quem tem dificuldade de entregar uma arara, não entrega uma garopa. Não entrega. E a gente precisa, meus irmãos, ter compromisso com o reino. Você é fiel no seu compromisso com o reino? Você entendeu essa responsabilidade que você tem, né? De manter essa estrutura aqui? Eu estou falando só da estrutura local, ó. Isso aqui é mantido por nós, ó. Alguém que coopera com o reino. Esse ar-condicionado aqui, a gente precisava de pôr mais 2, né? Mas que não está na hora da gente
fazer campanha não, né? Mas só para a gente lembrar que é nossa responsabilidade da membresia. Nós somos responsáveis por isso aqui. Às vezes a gente negligencia esse espaço que nós mesmos usamos. O banheiro que a gente usa, nós mesmos, a gente negligencia. Agora você imagina, você vai preocupar com alguém que está a 10 mil quilômetros daqui? Alguém que está no sertão? Alguém que está com os índios? Alguém que está na Mongólia? Igual eu conheço missionário na Mongólia. Alguém que está lá na Nova Zelândia? Você sabia que 68% da população da Nova Zelândia é ateu? Eu não sabia. O maior índice de suicídio entre os jovens no mundo ganha do Japão, na Nova Zelândia. Eu perguntei para o missionário assim, falei, pai, eu estou encabulado. Como que é você morar e pregar num país onde 68% é ateu? Porque aqui no Brasil todo mundo crê em Deus. É raro, eu não conheci nenhum ateu na minha vida. Eu conheci alguns revoltados, não ateu nenhum. Agora você imagina 68% da população não tem uma perspectiva de Deus, de quem é Deus, zero. E você acha que lá não precisa de um missionário? É o que está mais precisando. Famílias choram. Ele diz assim que as famílias lá pegam os sapatos dos jovens que suicidam, 13, 14, 15, 19, 20 anos, e coloca assim na frente do governo, assim, protestando, pedindo para o governo, pelo amor de Deus, não sei nem se é pelo amor de Deus, né? Eles não acreditam em Deus, mas pedindo para o governo, porque a perspectiva está onde? Na política, né? Pedindo pelo amor dos políticos, dá um jeito, porque os nossos filhos estão morrendo e vocês têm que fazer alguma coisa. E nós sabemos o único que pode dar solução nesse negócio. Então, meus irmãos, a gente precisa de entender esse trabalho nosso, é extremamente importante. Você sustentar um missionário, você abençoar alguém, né? Olha, Tranquisei, um dos nossos missionários mesmo, eu encontrei com ele agora, ele falou, fulano é lá da sua igreja? É esse aí, rapaz, ele mandou um dinheiro aqui para mim, você não está entendendo não. Eu tava com a corda aqui, a faca aqui, e tal, fulano mandou uma grana. Aí eu falei, que bênção, que bom, tem crente nessa igreja. Então, meus irmãos, alguém que Deus usou para socorrer o nosso missionário lá. Foi assim, extremamente importante, a gente tem que ter isso. O que Deus nos dá é para a gente dividir, né? Às vezes a gente esquece isso. Gaio, ele entendia que o trabalho de Deus, o reino, exige cooperação. Então eu preciso de orar, eu preciso de trabalhar, eu preciso pôr a mão no bolso. Nós precisamos fazer. Se a gente não fizer, quem vai fazer? Vou chegar lá na Natan e falar, opa, tudo bem? Nós estamos aqui, olha o projeto aqui missionário, nós estamos indo pregar o evangelho, 68% lá da Nova Zelândia não crê em Deus, o índice de suicídio dos jovens é muito alto, então nós queremos tirar uma passagem aqui, que a gente quer lá fazer? Evangelismo e plantar uma igreja. Existe isso? Não. Você tem que emitir uma passagem, 10 mil, 20 mil, 15, 30, 40... O missionário mesmo falou que ele gastou 50 mil reais só de passagem para ir com a família. 50 mil. Quem pagou? A igreja. Um pouquinho de um pouquinho do irmão, e Deus vai levantando. Mas se ninguém pôr a mão no bolso, meu irmão, imagina. Agora a igreja está lá, ele está firme lá. Está trabalhando. Então, é extremamente importante. Ó, essa igreja aqui, ó, ela estava na Ásia, ela foi plantada por alguém que saiu do seu conforto e foi lá. William Carey, né, um grande missionário, ele diz assim, ó, eu vou descer se vocês segurarem a corda. Tem missionário que quer ir para o campo, mas a igreja não... E aqui no Brasil, principalmente, para você ser missionário aqui no Brasil, meu irmão, você tem que, não é fácil não, você tem que ter o projeto, o lugar, o sustento, você tem que fazer tudo. Agora você imagina, você levanta uma estrutura, você está lá no campo, você tem que ficar preocupando com o seu recurso. E aí, missionário é legal, todo mundo começa ajudando, chega julho, vai caindo, chega dezembro, esquecer do missionário.
Nós precisamos, meus irmãos, de cooperar. Será que Deus pode contar comigo e com você? Então, a alma próspera aqui é alguém que ama a verdade. Característica de alma próspera, alguém que ama Jesus. Alguém que coopera com a verdade, alguém que coopera com o reino, alguém que trabalha no reino. Né? E em terceiro e último aqui, Gaio, ele praticava o bem. Olha, nessa igreja aqui, meus irmãos, além de Gaio, 2 outros homens são citados, né? Demétrio e Diótrefes. Mas aqui parece que tem um contraste, né? Gaio tem uma alma próspera, né? Mas o Diótrefes, meu Deus! O Diótrefes, olha, eu achei interessante, eu estava relendo isso aqui de novo. E o próprio João, agora você imagina, eu fiquei pensando, o cara fala mal de João. Olha aqui, ele está aqui no verso 10, ó. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Olha, o bicho é tão ruim na igreja, que ele não faz, e quem faz, ele não deixa fazer. Meu irmão, tá vendo como que a gente precisa de ler a Bíblia? Era o irmão da igreja que atrapalha o esquema. Não tem uma alma próspera. Fala mal, imagina. Falar mal de mim é tranquilo, eu concordo. De João não dá. O apóstolo é João. O apóstolo que andou com Jesus, que viu o apóstolo do amor. Devia ser um carinho, um amor. O nosso irmão João. E o cara desce a ripa no João. Né? Desce a ripa no João. Então, meus irmãos, esse Diótrefes aqui é alguém que é o oposto. Por isso aqui que João vai declarar que as suas obras eram más. O que ele faz é mal. Não façam, imitem o Gaio. Imitem o Gaio. Trabalhem, amem a verdade. Faça o bem. Mas Diótrefes não. Diótrefes, não imitem Diótrefes. E é interessante que ele vai dizer qual era o maior problema no coração de Diótrefes. Aqui está no verso 9. Escrevi uma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles. Qual era o problema no coração? O cara quer aparecer mais do que todo mundo na igreja. Então o problema aqui, olha o coração. Como que alguém que quer aparecer mais que os outros? Como que alguém que quer fazer mais do que os outros? Como que alguém que quer saber mais do que os outros? Como que alguém que quer ser a atenção de todos os outros? Ele vai pensar nos outros? Não, ele só está pensando nele. É o Diótrefes, ele quer ter primazia, quer ter a última palavra, ele quer ser o bambambam da igreja. E Deus aqui fala, não imite, isso é mal, é maligno. O que ele está fazendo, não faz. E a gente precisa de tomar cuidado com isso. Toda vez que homens querem ter a primazia na igreja, que querem ter os lugares de destaque, que querem ter a última palavra, o mal se instala na igreja. Isso é perigoso. A gente precisa de entender isso. Gaio aqui, meus irmãos, ele não tinha a primazia. Ele não estava nem preocupado com isso, ele estava preocupado em fazer o bem, ele estava preocupado em cooperar com o reino, ele estava preocupado em amar a verdade, em amar a Cristo. Falem mal, pode falar. Eu fico imaginando se ele estivesse falando no telefone. Gaio falava assim, João, se não está perdoando nem você, João, quanto mais eu aqui, João. Capaz que era certeza a conversa de João e Gaio, quando os dois estavam perto. Gaio, não é brincadeira não, esse Diótrefes aí. Meu irmão, isso aqui acontece dentro da igreja, parece piada, né? E às vezes a gente esquece. Essa é a igreja que Deus morreu, é aqui que Deus nos transforma. Por isso, meus irmãos, que nós devemos praticar o bem. Devemos ser servo. Nossa disposição tem que ser a mesma de João Batista, que ele cresça e eu diminuo. Tudo, eu vi uma frase que ela é boa, eu gostei dela para mim.
Tudo que eu fiz de bom foi Deus, o Espírito em mim. E tudo que fiz de ruim foi eu mesmo. Foi eu mesmo. O que eu fiz de ruim foi eu mesmo, o que eu fiz de bom foi o Espírito de Deus em mim. Nós precisamos de entender, meus irmãos. Nós estamos aqui para apontar para Cristo, apontar para o reino, e não para nós. Quando a gente quer aparecer mais do que Cristo, isso não é bom. A gente não pode pensar assim. Gaio aqui, ele era alguém que entendia como fazer. E o que eu acho interessante aqui, o verso 6 tem uma coisa bem interessante, eu quero falar para a gente encerrar. O verso 6 diz assim, ó: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de quê? Que está lá escrito? Olha só. Olha lá de novo. Ele tá dizendo aqui, ó, que ele procede fielmente até com os estrangeiros. Aí ele vai dizer assim, ó: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno. Modo digno de quem? Eu estava conversando com o missionário, e se você tiver a curiosidade, você entra na internet para você ver as fotos da Nova Zelândia. É a coisa mais linda do mundo, é a capital dos esportes radicais, só tem praia bonita. Não, o negócio lá é bonito. Ele mesmo falou para nós lá que ele mora a 3 quilômetros da praia onde filmou Nárnia, onde filmou Harry Potter, onde filmou essas... Hã? Harry? Harry. Ela falou que é Harry. Né? Harry. Não é Harry. O Harry é meu. Agora você imagina, e ele diz assim, ó: eu não posso postar foto da minha casa. Porque assim, a vida na Nova Zelândia é boa. E a casa dele, que para a Nova Zelândia é simples, para os brasileiros é o quê? Mansão. E ele fala assim, ó: eu não posso postar foto quando a gente viaja. Senão os mantenedores brigam. Oi, o que você está fazendo com o dinheiro das viúvas? O que você está fazendo com o dinheiro dos órfãos? E aqui, João aqui, ele usado por Deus, ele vai dizer assim, ó: bem fará se você encaminhá-los, sustentá-los, abençoá-los, de modo digno de Deus. Olha só. Ele não está falando assim, ó: você, quando for encaminhar, quando você for investir, quando você for cuidar, cuida do modo digno de reis, primeiro-ministro. Não, modo digno de Deus. Olha, a igreja, meus irmãos, às vezes ela é mal. E quando eu falo igreja, são as pessoas, né? Porque o amigo meu, acho que eu já contei isso para vocês, né? A gente estava no seminário e ele ganhou uma ida para a praia. De graça. Pagou nada. E ele postou 2 fotos. Perdeu 4 mantenedor. E um parece que tinha até ligado para ele e falou: ué, você na praia? Porque você está aí no seminário, vocês têm que comer o pão que o diabo amassou, vocês não podem ir para a praia. E João está falando assim: você, quando fizer, Gaio, ou quando você fizer, eu e você, faça como Gaio, que ele envia, ele abençoa de modo digno de Deus. As maiores vergonhas que eu tenho é de cesta básica de igreja. Gente, eu tenho uma vergonha de cesta básica de igreja. Eu tenho uma vergonha de cesta básica de igreja, vocês não sabem o tanto. Porque é assim, ó, eu só uso Omo lá em casa. Não, usava. Agora nós usamos Brilhante. Brilhante? Porque a frase não está mais boa. Mas a época boa a gente só usava Omo. Só usava Comfort. Usava o melhor arroz, melhor óleo, melhor sal. Só o melhor. Aí você ia fazer uma cesta, tem um Omo e um sabão cracrá. O que ele compra? Sabão cracrá. Eu só uso detergente até hoje. Nós só usamos detergente Limpol ou outro Minuano. Ele é grosso. Mas aí quando você vai abençoar, você usa o cracrá.
Ó, que você aperta ele assim, você nem bolha. Aí você vai lá, você compra um sapatão granfino, aí você pega o seu furado e manda para alguém. Roupa furada, manda para alguém. Eu tenho maior vergonha quando eu abro sacola de roupa de igreja. Eu e a Genuína, nós arrumamos um bazar da igreja, eu e ela 50%, as coisas eram tão ruim, que a gente estava no bairro pobre de Anápolis. Pobre, né, gordinha? Pobre. Aí eu falei para ele, eu não tenho coragem de vender isso aqui por R$10. Aí eu e ela fez na calçada assim, um tanto de sapato assim, e coloquei doação, num bairro pobre. As pessoas chegavam assim, olhavam, aí tinha algumas roupas lá também, de graça. Falei, pode pegar o que vocês quiserem. Não, nós não queremos isso não. Os crentes, fazendo de modo digno, de qualquer coisa menos de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos de entender isso. Deus nos chama a ter uma alma próspera. E a alma próspera é alguém que ama a verdade. Você vê que ele coloca a base de tudo isso que Gaio faz, é porque ele é crente, ele é convertido, ele ama a verdade. Ele coopera e ele trabalha, e ele faz o bem, ele ajuda, ele põe a mão no bolso, porque primeiro ele ama a verdade. Por isso que Tiago vai dizer para mim e para você que a fé verdadeira, ela é a fé vista, visível, a fé que ela é transformada em obras. Alguém que ama a verdade, trabalha. Por isso que eu falo para vocês assim, meus irmãos, comece a pedir para Deus colocar uma crise no seu coração. Porque se você ama a Deus e não ama a igreja, não ama o reino, não ama as pessoas, não ama a conversão, não odeia o pecado, tem alguma coisa errada. Se você não tem nenhum sentimento positivo com relação ao reino, nenhum sentimento negativo com relação ao pecado, tem alguma coisa com o seu cristianismo. Tem que ter. Porque o Espírito que habita em mim, ele quer fazer o reino dele crescer através de mim e de você. O Espírito que habita em mim, habita em você, ele odeia o pecado. E às vezes a gente suporta o pecado, convive com o pecado, domestica o pecado. Às vezes a gente tem até um de estimação. E isso não é alguém que tem uma alma próspera. A gente precisa de ter uma alma próspera. Alguém que ama a verdade, alguém que coopera, trabalha, dá vida. Dá vida. E esse missionário agora, eu até falei para a Jani, falei, gordinha, ele não tem 25 anos não. Ele não tem 25 anos não. Ele não está empolgado, ele não acabou de sair do seminário não. O filho mais novo dele tem 18. E os 4 estão lá. Não, pai, nós vamos. A família inteira. Todo mundo foi para missões. Alguém que... E ele falou para nós lá, minha esposa, pela graça de Deus, nunca precisou de trabalhar. A gente tinha uma vida boa. Agora lá, o que ela está fazendo? Faxina na casa dos outros. Por quê? Precisa de complementar a renda. Meu irmão, alguém que tem uma vida boa, uma casa boa, ele vai sair da sua casa para trabalhar para os outros, do outro lado do país, onde ele não fala nem a língua. Para pregar o evangelho, tem que ter uma alma próspera. Tem que ter uma alma próspera. Então, que Deus esteja produzindo em mim e você essa prosperidade da alma, que eu e você possamos buscar a prosperidade da alma. Que a gente possa cooperar, amar a verdade, fazer o bem. E fazer todas as vezes, Paulo disse isso, né? Fazei como para o Senhor. Eu lembro disso toda vez quando eu vou dar alguma coisa para alguém. A gente trocou o guarda-roupa lá em casa. Aí o cara que foi montar o guarda-roupa, ele ficou louco quando ele viu o guarda-roupa desmontado, velho. Ele falou, o que você vai fazer com isso? Eu falei, vou jogar fora. Ele falou, não, põe preço que eu vou pagar. Eu falei, você tá doido? Eu falei, não tem coragem de fazer um negócio desse, não, é seu. Eu falei, se você quer o guarda-roupa, pode ficar. E eu coloquei ele de um jeitinho lá assim, para nem estragar. É seu. Não, bota preço aí. Eu falei, não, tá doido? O guarda-roupa não serve para mim, como é que eu vou vender ele para você? Eu falei, se ele não serve para mim, o máximo que eu posso fazer é dar se você quiser. Agora, se ele não serve para mim, como é que eu vou te vender? Eu falei, você tá louco? Tem um negócio na internet que eu nunca vi aqui, porque aqui
Tem um negócio que chama desapega. Já viu? Aqui tem, é do diabo, sabia? Nasceu lá no inferno. Tem um negócio que chama... Sabe quem mais faz isso? Mãe de bebê, mãe de criança. Isso nasceu lá no coração do inferno. Satanás falou assim, ó, eu tenho um plano para aniquilar a igreja. O desapega. Ninguém dá mais nada para ninguém. Ninguém dá mais nada para ninguém. Tem o desapega. É um sapatinho da Gambo. R$300. Menino nunca pisou no chão que ele não anda. Você vai dar para alguém? De jeito nenhum. Sapatinho da Gambo, você vende ele por 80. Body da Carter. O máximo que o menino fez foi usar 2 vezes. Importado. Você não vai dar para ninguém. Eu e a Geni tinha um amigo. Ele está até gravado. Se um dia ele ouvir, é verdade, né? Não estou mentindo. E aí, quando o Davi nasceu, gente do céu, a gente não tinha... Eu tinha R$250 que eu gastei para levar os trem para o hospital para a Geni. O que a gente tinha? E eu consegui pagar o plano de saúde naquele mês que eu falei para a Geni, se esse menino nascer mês que vem, perdemos o plano de saúde. E fizemos da tripa coração. Ele nasceu no mês que ele nasceu, dia 25, dia 5 eu paguei o boleto da Unimed. Naquela época, eu lembro até hoje, R$954 eu paguei. Falei, acabou, agora não tem mais nada. O dinheiro que tinha, nós compramos trem do hospital e acabou. Acabou, esse menino vai nascer e Deus vai tomar conta dele, porque agora acabou, não tem plano de saúde. E tinha um amigo nosso que era cheio da grana. Aí tinha um menino pequenininho, rapaz, homem. Nós descobrimos, ele foi para os Estados Unidos e ajudou a comprar passagem com desapega. Só coisa da Tommy, que esse trem granfino, guardou, que é da idade da Luísa, o menino, guardou uns 5 anos. E eu te falei, é meu amigo de dentro de casa, não é meu amigo, a Geni é testemunha, meu amigo assim de nós. E eu falei, rapaz, eu aqui numa magrela, e o camarada vendeu para ir para os Estados Unidos na Disney. Desapega. Lá no Satanás que inventou isso. Então, meus irmãos, isso aí não é alguém que tem alma próspera, não. Só vende aquilo que serve para você. Se não serve para você, pode ser que sirva para outros, porque às vezes serve, mas não faz isso não. Dá. Não vende aquilo que não serve para você, porque se você está trocando é porque não serve para você. Né? Então nós precisamos de ter uma alma próspera. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?